Biomas brasileiros. Revisão. O que é bioma? Bioma é um ou mais ecossistemas de fauna e flora típicas e condições climáticas e geológicas semelhantes, podendo ser terrestre ou aquático. Tá, mas então o que é um ecossistema? Ecossistema é a integração entre clima e seres vivos, com fluxo de matéria e energia. Biomas terrestres brasileiros. 6 são os principais biomas terrestres brasileiros: o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, bioma Caatinga, bioma Pantanal e bioma Pampa. Florestas tropicais brasileiras. De temperaturas elevadas e grande quantidade de chuvas ao longo do ano, apresentam a maior biodiversidade do planeta. A sua vegetação é densa, isto é, fechadinha. Por isso, encontramos muitas plantas epífitas, que buscam o seu lugar ao sol lá na copa das árvores mais altas. As plantas apresentam, de forma geral, raízes muito curtas, porque o solo é raso. O solo nutritivo é composto pela decomposição das folhas que caem constantemente no solo. Essa fina camada de humus se encontra sobre um solo arenoso bastante pobre. São as florestas tropicais do Brasil. A floresta amazônica, de clima tropical quente e úmido, e a Mata Atlântica, de clima tropical quente e úmido, mas com invernos mais frios, porque já se afastou grande parte dela da linha do Equador. Nós sabemos que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas ela é de muita importância para a América do Sul. Junto com o Oceano Atlântico e a Cordilheira dos Andes, é responsável pela distribuição das chuvas. Vamos ver como isso funciona. A temperatura quente da região equatorial causa evaporação intensa das águas do Oceano Atlântico. Essa umidade forma nuvens que precipitam sobre o oceano. Parte dessas nuvens são carregadas pelos ventos alísios em direção ao continente. Ao passar sobre a floresta amazônica, soma-se a umidade da transpiração das plantas que compõem a vegetação densa da floresta e chove. A água da chuva é rapidamente absorvida pelas plantas e volta à atmosfera na forma de vapor, na mesma velocidade. Por isso, chove todo dia na Amazônia. Parte dessas nuvens continuam acompanhando os ventos em direção à Cordilheira dos Andes. A cadeia de montanhas serve como uma barreira para o vapor d'água, que chegando lá se condensa e chove. A chuva nos Andes alimenta os rios da bacia amazônica. Os rios cortam a floresta em direção ao oceano, fechando um ciclo de água. Esse ciclo, do oceano aos Andes, formam os rios voadores, cheios de vapor d'água, e dos Andes ao oceano, os volumosos rios da bacia devolvem a água ao oceano. No entanto, nem toda a umidade fica sobre os Andes. Os ventos carregam parte dela. Ao fazerem a curva na barreira da cordilheira, se deslocam pela América do Sul e passam pelas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste brasileira,
alimentando a Bacia do Prata. Ao observar os mapas à sua frente, dá para perceber a grande diferença entre a cobertura original das florestas tropicais, lá da época do descobrimento do Brasil, com a quantidade atual. A Mata Atlântica praticamente desapareceu e a floresta amazônica está no mesmo caminho. A responsabilidade por essa destruição é do homem. A principal causa é o desmatamento. Nós desmatamos as florestas tropicais brasileiras para a construção de cidades e estradas, para a produção agropecuária, abastecimento de água, construção de hidrelétricas, extração de madeira, frutos e produtos medicinais, extração mineral de seus solos e ainda para a construção de locais de lazer e turismo. Biomas brasileiros do tipo campo. Biomas do tipo campo são de regiões tropicais ou temperadas, com baixo índice pluviométrico, sujeitos a períodos de seca, com flora basicamente de herbáceas e árvores de pequeno porte. Podem ser classificados como savanas ou estepes. No Brasil, nós temos 3 tipos de biomas campo. O maior de todos é o cerrado. O cerrado é o nosso segundo maior bioma em extensão. Apresenta clima tropical sazonal, isto é, com 2 estações bem definidas: verão chuvoso, inverno seco. O segundo bioma do tipo campo é o Pampa Sulino, o Pampa Gaúcho ou o Campo Sulino, Campo do Sul. De clima subtropical ou temperado, o seu desmatamento causa arenização. O terceiro tipo de bioma campo do Brasil é a Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro de clima semiárido, ou seja, quente e seco. Por isso, o seu desmatamento é chamado de desertificação. O cerrado ou savana brasileira. Quando comparado com a savana africana, o nosso cerrado é infinitamente maior em biodiversidade. O cerrado brasileiro apresenta um solo rico em alumínio. Esse metal faz com que as plantas apresentem troncos, galhos retorcidos. Suas folhas são bastante grossas e espessas. O número bastante grande de plantas endêmicas que existem neste bioma fez com que as comunidades locais, ao longo de muitos e muitos anos, conhecessem cada uma dessas peculiaridades e utilizassem seus órgãos como uma farmácia viva natural, exploradas até hoje. Aliás, algumas dessas plantas ainda estão vivas graças a seu uso medicinal. Outra característica interessante do cerrado é que ele é chamado como floresta invertida. Isso significa que aquilo que nós enxergamos do lado de fora da Terra pode ser até 20 vezes menor da quantidade de raízes e ramificações que tem na parte interna da Terra. Por isso, floresta invertida. Como no cerrado pode acontecer longos períodos de seca,
As plantas apresentam raízes volumosas e bastante compridas para conseguir alcançar a água nos lençóis freáticos que são bastante profundos. Essa floresta invertida, a quantidade e a profundidade das raízes deixam o solo do cerrado permeável. Isso é, na hora em que chove, a água da chuva facilmente penetra o solo e chega ao lençol freático. Por isso, o cerrado é chamado de caixa d'água brasileira. O volume de águas durante o verão é tão intenso que se acumula facilmente. E o cerrado é um bioma responsável por 3 grandes aquíferos brasileiros, inclusive do aquífero Guarani, o maior do planeta. O fogo no cerrado não é uma coisa ruim, não. Muitas plantas estão adaptadas ao fogo que naturalmente ocorre nas regiões mais secas de cerrado. Essas espécies endêmicas só conseguem florir após o fogo, como dá para ver nas imagens embaixo do vídeo. Portanto, o fogo no cerrado representa a vida. Só que muitos moradores locais acabaram ateando o fogo de forma artificial, ampliando muito a quantidade e a intensidade desse fogo. Esse aumento na quantidade e intensidade de fogo causou uma ampla degradação do ambiente e o fogo passou a ser ruim. Para intervir nesse processo, algumas leis fizeram com que o fogo fosse sempre apagado no cerrado, prejudicando essas plantas endêmicas que necessitam do fogo para o seu ciclo natural. E essas regiões de reserva estão deixando de ter uma configuração de campo e estão se tornando uma floresta. Caatinga. Caatinga é também um bioma do tipo campo. É um bioma exclusivamente brasileiro e ainda pouco estudado. Por causa do seu clima semiárido, nele encontramos plantas que são bastante adaptadas a este ambiente muito seco e de períodos prolongados sem chuva. Pode acontecer de ficar mais de anos sem cair uma única gota no sertão. As plantas acabam apresentando folhas bastante reduzidas ou transformadas em espinhos, como no caso do cactus, para impedir ou reduzir drasticamente a perda de água na forma de vapor durante o dia. Aquelas que não fazem de suas folhas pequenas têm folhas cerosas. A cera também impede ou diminui a quantidade de transpiração. Outra forma de sobreviver aos longos períodos de seca é ter tecidos de reserva de água e de energia, como mostram as figuras. Durante o período seco, o inverno seco, na Caatinga ocorre uma transformação. Toda a sua vegetação deixa de ser verdinha e passa a ficar toda acinzentada, esbranquiçada. Daí vem o nome Caatinga, Mata Branca. Os biomas de campos também são bastante ameaçados, principalmente pelo desmatamento.
Esse desmatamento é para a construção de cidades e estradas, para a produção agropecuária, extração de madeiras, frutos e também extração mineral de seus solos. No Cerrado encontramos grande número de mineradoras. Biomas de transição. Biomas de transição também são chamados de regiões ecótono. Entre um ecossistema e outro, não existe uma linha imaginária que divide. Aqui começa um, aqui começa o outro. Entre um bioma e outro, sempre existe uma região intermediária que vai ter características de ambos os ambientes circundantes, com muitas espécies endêmicas adaptadas a essa transição. Observando o mapa ali postado na frente de vocês, em coloração creme, dá para ver que entre um bioma e outro existe uma zona, uma área, onde os dois biomas se interpõem. Essa é a área de transição, ecótono. No Brasil, nós temos duas grandes regiões de transição que são tão diferentes pelas suas misturas que receberam nomes especiais, passaram a ser, ao invés de apenas ecossistemas de transição, biomas de transição pelas suas características e extensão. Esses dois biomas terrestres são o Pantanal, que é uma zona de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, e a Mata dos Cocais, que é uma região de transição principalmente entre floresta amazônica e caatinga, mas também com algumas características de cerrado. Complexo do Pantanal. O Complexo do Pantanal é conhecido como a Planície Alagada. Essa planície alaga porque está num local de clima tropical sazonal, com verão bastante chuvoso e inverno seco. Durante o período de chuva, os rios recebem grande quantidade de água de outros locais. Como está numa planície, a inclinação do relevo é praticamente zero e o rio não consegue ter vazão. Por isso, ele se enche, existem as cheias do rio, eles vazam, alagando essa planície. Esses rios, que vêm com bastante água de chuva, trazem nas suas águas barrentas uma grande quantidade de nutrientes. Como a vazão do rio é muito pequena, esses nutrientes acabam sedimentando. No inverno, diminui a quantidade, o volume de água, seca a água em alguns locais e sobra uma grande quantidade de sedimentos ricos que formam um solo bem nutritivo para sustentar a vegetação da região. No entanto, esse solo nutritivo é raso e está sobre um terreno arenoso. Outro motivo de alagar o Complexo do Pantanal, além do grande volume de água e de estar numa planície sem vazão, é que os lençóis freáticos nessa região são bastante superficiais. Cavando um pouquinho, já chegamos no lençol freático. A grande quantidade de chuva, de água dos rios, com um solo arenoso, rapidamente a água vai até o lençol, que também se enche muito rápido e também não tem vazão, porque está num ambiente de planície. Auxiliando
no alagamento da região. Em função desses períodos de alagamento, nessa região encontramos grande quantidade de plantas aquáticas. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma mata de transição formada basicamente por palmeiras, como o babaçu, a carnaúba e o buriti, de clima tropical quente, muito quente e úmido. Dos 6 biomas principais brasileiros, já foram estabelecidas, registradas e estudadas mais de 55.000 espécies de plantas medicinais que são hoje utilizadas pelos humanos. No entanto, olhando o mapa ao lado, podemos ver que grande parte desses biomas já está desmatado, sobrando muito pouco deles. Se nós encontramos 55.000 com todo esse desmatamento, se nós preservássemos essa natureza, imagine a quantidade de outros auxílios medicinais que nós encontraríamos na mata, de auxílio nutricional. Zona costeira. Zona costeira também é um ecossistema de transição. Só que é um ecossistema de transição entre ecossistema terrestre e um outro aquático. O manguezal. O manguezal é um dos biomas de zona costeira brasileiro. Ele é formado no encontro das águas de rio com o mar. Essas regiões de água salobra é chamada de estuário. As plantas estão ali à mercê da maré. Em função disso, elas precisam de adaptações, como as raízes escora, para suportar o volume e a força da água. Quando elas diminuem a força das marés, protegem a costa contra estas ondas. Quando a água do mar baixa, observamos o solo do manguezal. O solo é lodoso e pouco oxigenado. Isso exige também das plantas de mangue uma outra adaptação chamada raízes respiratórias. Os manguezais são locais berçário, moradia, proteção e fonte de alimento para um número muito grande de espécies animais. São também ecossistemas de zona costeira, a restinga, dunas e costão rochoso. O costão rochoso é um ecossistema que se desenvolve sobre rochas à beira-mar. Varia muito em relação à composição da rocha, luminosidade, quantidade de ventos e a intensidade e a força da maré. Independente disso, os seres que vivem nesses ecossistemas apresentam adaptações para ficarem presos à rocha. Outro ecossistema de transição costeira é a restinga. A restinga nada mais é do que uma cobertura vegetal sobre a areia da praia. Essa cobertura é principalmente rasteira. Em função da sua localização, ela funciona como berçário, hábitat, proteção ou fonte de alimento para um grande número de animais. As dunas são grandes montes de areias carregados pelo vento, por não apresentarem cobertura vegetal. São encontradas, sim, nas zonas costeiras próximas à praia, mas não só nesses ambientes. Outros locais
não de praia, de zona costeira, também encontramos dunas. Os sistemas aquáticos também estão ameaçados pelo bicho-homem. Jogamos dentro d'água uma quantidade enorme de esgotos, lixo, agrotóxicos, restos de minerais. Pescamos seus seres vivos e não nos alimentamos deles. Ou pescamos no momento inapropriado, de forma inapropriada. Mudamos os cursos dos rios. Fizemos barreiras. Retiramos as suas águas de forma incontrolada para abastecer cidades e a agricultura. Estamos secando os rios. Desmatando a mata ciliar, secamos seu leito. Nos ecossistemas marinhos, nós encontramos os recifes de corais, próximos à praia, mas dentro da água. Os recifes são construídos ao longo de milhares de anos por muitas gerações de pólipos. Pólipos são estruturas corporais fixas de animais classificados como quinidários. Ainda, os corais apresentam uma carapaça calcária protetora. Os filhos se desenvolvem sobre os pais, mantendo-se interligados. A grande barreira formada pelos recifes protege a costa das marés. Lá dentro da água, o recife representa a maior biodiversidade de ecossistemas marinhos. É neles que muitos seres encontram alimento, proteção, berçário para os seus filhos, habitat. Como todos os corais estão interligados, de mesma família, quando um morre, todos de mesma família morrem. É o famoso branqueamento dos corais. Essa morte dos corais está acontecendo pelo aumento da temperatura das águas do oceano e pelo aumento diminuição do pH. Ambos consequências da poluição humana. Até mais!